Eu aqui com você nesse trio. Então a gente está aqui rezando o terceiro ano do trio, né? E a alegria estar aqui com vocês e estar compartilhando um pouco do ensinamento sobre Nossa Senhora. Ensinamento que eu também aprendo, né? E a caminhada para Deus constantemente estamos aí para aprender. E é uma alegria estar compartilhando com vocês. Amada e amada igreja, meu irmão, vou botar um pontozinho aqui. Vai dizer lá em 1717, 3 pescadores, então ele vai fazer uma pesca, ele vai cumprir seu trabalho, ele vai para uma missão. De repente aqueles homens que eles vão ali procurar a pesca, de repente eles vão e buscam ali do peixe e vão lançando-se a rede ao mar e não vão encontrando o peixe. Então assim eles vão lançando a rede ao mar, ao rio Paraíba do Sul, e não encontram peixe. Mas de repente entre as redes, ao invés de vir peixe, que era o objetivo que eles queriam alcançar, veio uma imagem de Nossa Senhora da Conceição de 38 centímetros. Então aqueles homens eles lançam a rede mais uma vez ao rio, e quando eles lançam a rede mais uma vez ao rio, então ali eles conseguem que vem agora a cabeça daquela imagem. É um milagre. Estatisticamente falando, isso não era possível, mas aquela imagem se encaixa perfeitamente ao corpo. Aquela imagem que é encontrada, ela está com a cor meia enegrecida, ela está com a cor escurecida, pois passou um grande tempo, não se sabe ao certo quanto tempo estava ali no fundo daquele rio, por isso que o tom daquela imagem é escura, e aquela imagem é a imagem de Nossa Senhora da Conceição, e aquela imagem é colocada um manto azul. Aqueles pescadores, eles fazem uma prece para aquela imagem, e quando eles fazem uma prece para aquela imagem, eles alcançam ali o milagre. De repente suas redes vão para o rio, e suas redes vêm tão cheias de peixe, que ali a canoa ou a embarcação que aqueles 3 homens estão ali ancorados, ele vem com risco de afundar, ele vem com risco de naufragar na água. Então ali aqueles homens, ele vem com aquela canoa, ele vai, então ali ele vê que ele risco de afundar e traz aquela imagem, e quando eles ali ancoram na água, eles falam dali do milagre que foi aí, conta aquela imagem, e a prece que foi direcionada para aquela imagem, e o milagre que se alcançou ao fazer uma prece para aquela imagem. Aquela imagem ela vai passando ali de pescador para pescador como um princípio, como que ali vai levando como para sua casa. Um dos filhos daqueles pescadores ali tem a ideia de erguer para aquela imagem uma capela, e quando se ergue uma capela, dizem que toda a tarde, todos os dias se reunia para rezar. E para o fato extraordinário, quando se reunia para rezar, começa a surgir milagres, começa a surgir então o sobrenatural. Aquele povo humilde, aquele povo que é pescador, aquele povo que muitas vezes podemos comparar também com o povo da favela, ou por sua vez também ser comparado com o povo da zona rural, que às vezes é mal visto, mal reconhecido, mal compreensido, não agravando a todos, mas por boa parte da zona urbana. Como de costume, como é extraordinário, Nossa Senhora sempre ela vai de encontro mais humilde, como na Sagrada Escritura ali, em Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, que Deus ele resiste ao soberbo e derrama sua graça sobre os humildes. Poderia ser um papa, poderia ser um cardeal, poderia ser um homem rico, mas quem a Nossa Senhora escolheu para aquela glória? Por pessoas simples, por pessoas humildes, por pessoas sofridas e que necessitavam daquela graça. Quando aquela imagem é colocada em um altar,
e ela é erguida uma capela para fazer ali todos os dias oração para aquela imagem, a comprovação de que Nossa Senhora tinha escolhido aquela pessoa simples, não tão distante, distinta da história de nossa igreja. Então ali começa-se a fazer as preces, começa-se a fazer as orações, e ali vão se passando o tempo. E então ali aquela imagem, que era a imagem da nossa posição, coloca-se ali o manto da imagem de Nossa Senhora. Ela tem duas bandeiras, uma bandeira do Brasil e outra bandeira ali do Vaticano, que mais tarde no percurso da pregação a gente vai estudar melhor essa situação. Em 1846, aquela capela que foi construída, ela já se torna uma capela pequena. Já se surge a necessidade de fazer uma capela maior. Aquela capela se anda cheia, e os milagres que Nossa Senhora Aparecida vai produzindo para aquelas pessoas continuam. Então ali, em 1884, Nossa Senhora, com sua chuva de milagre, dessa vez o alvo é a princesa Isabel. A princesa Isabel que era estéril, a princesa Isabel que não podia ter filho. A princesa Isabel, ela faz ali uma prece à imagem de Nossa Senhora, ela faz como uma promessa, ela faz como um trato, ela vai de encontro à mãe, e como nosso esperado, ela alcança essa graça. A princesa Isabel nasce o fim da história, que ela chega até 3 filhos, e ela faz uma promessa de dar ali a coroa, como simbolismo daquela coroa. Se você não sabia, agora sabe, foi a princesa Isabel que presenteou Nossa Senhora. Mas foi em 1904 que ela fez esse ato de coroar Nossa Senhora. Em 1930, o Papa Pio XI, ele consagra a Nossa Senhora como a padroeira do Brasil. Lembrando que nesse período, Nossa Senhora não foi só consagrada ao Brasil pela autoridade religiosa, pela autoridade papal, mas também foi consagrada pelo presidente da época. Duas autoridades, o presidente e o Papa, consagrou a Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Quando foi encontrada a imagem pela primeira vez, ela conheceu o nome de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Depois de colocar-se o manto, aos poucos foi perdendo a identidade de Nossa Senhora da Conceição e se firmando ali o título de Nossa Senhora Aparecida. Entre essa enxurrada de milagres, nasce um extraordinário que eu preciso relatar para vocês. Naquela época, que ainda existia a escravidão, que ainda existia ali o tempo que os negros eram obrigados a trabalhar. Naquele tempo não existia esse preconceito, o sofrimento daquele povo daquela época. Um dos escravos, então, ele foge daquele lugar. Então ali, de repente, sai e captura aquele escravo, mas de repente aquele escravo ele é apanhado, e ali sobrenaturalmente, quando aquele escravo é apanhado, ele está próximo da Basílica de Nossa Senhora, e quando ele está próximo da Basílica de Nossa Senhora, ele pede para o seu Senhor que acaba de pegá-lo, e quando ele pede ao seu Senhor para ir, de repente para ir diante daquela imagem, naquela basílica, naquela capela, naquela igreja, ele se ajoelha, e quando ele se ajoelha por permissão do seu Senhor, acontece um fato extraordinário. As correntes que corriam seu pulso e o seu pescoço desprende-se e cai no chão. Quando as correntes que prendem seu pulso e o seu pescoço caem no chão, seu Senhor fica aqui como que surpreso, fica aqui como ali com o sobrenatural do milagre. Ele também é tocado pela graça de Nossa Senhora, e quando ele é tocado pela graça de Nossa Senhora, ele faz uma doação financeira para Nossa Senhora. E pelo preço que aquele homem foi comprado como escravo, agora ele faz uma doação da
que era escravo, ele chega na fazenda, aquele homem ele dá para aquele escravo a carta de alforria, porque foi aquilo que aquele escravo tinha pedido. E essa história é muito conhecida, se for aprofundar os relatos, inclusive tem livros escritos sobre isso. E Nossa Senhora alcança para aquele homem, mais uma vez, um milagre. E é para essa Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, que eu quero uma salva de palmas. Nossa Senhora Aparecida foi um milagre para nós fazer. Um Papa consagrar Nossa Senhora a esse país, você não tem ideia da autoridade espiritual que está confiada nesse país. Você não tem ideia de quanto você, por ser brasileiro, é agraciado. Porque o manto dela percorre toda a extensão desse país. A gente vê isso no mundo lá fora, os rumores de guerra, os rumores de terremoto, e aquilo que narra o Evangelho, quando estiver próximo à volta do Filho do Homem, e o Brasil como um lugar agraciado. Os estudiosos e os cientistas vão dizer que o lugar onde se encontra o território do Brasil, ele está fora das placas tectônicas. O Brasil está livre de terremoto. Mas, diante desse relato de Nossa Senhora, eu quero trazer para vocês 3 pontos, para agora sim iniciar a nossa pregação. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, a imagem de Nossa Senhora Conceição, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima, de 1917. E por fim, vamos falar do sentido de tudo isso, ligando-se ao tema da oração de Nossa Senhora. Primeiro, a gente vai falar da imagem de Nossa Senhora Conceição. Porque quando a gente olha para a Sagrada Escritura, nós vemos ali em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, que Deus ele estabelece ali uma profecia e também uma inimizade. Ali quando Deus cria o homem e a mulher, Adão e Eva, que deixa no paraíso, quando Deus coloca Adão e Eva no paraíso, ele oferta o paraíso, que é o Jardim do Éden, também conhecido como Jardim das Delícias. Então ali Deus oferta para Adão ali o Jardim do Éden, que é o paraíso, e deixa ali livremente, proíbe apenas de comer a árvore do bem e do mal. E então ali de repente Deus ali, a Eva, ela cede espaço para a tentação. Diz os estudiosos da igreja ali, por exemplo, Apocalipse capítulo 12, versículo 7, que diz que houve uma batalha no céu, Miguel combate com seus anjos. Fala-se que Miguel expulsou Satanás do céu. Santo Agostinho ele vai escrever que quando a serpente cai do céu, ele possui o corpo da serpente. A serpente então ele seduz Eva a cair no pecado. Eva oferta o fruto para Adão, e diz a Sagrada Escritura que todo final da tarde Deus ia visitar Adão e Eva. E quando Deus vai visitar Adão e Eva, diz que quando Adão e Eva escutam os passos de Deus, ele se esconde. Então Deus ele vai perguntando para Adão: por que se escondeu de mim? Senhor, porque eu estava nu. E quem te falou que estava nu? Por acaso comeu do fruto que eu te proibi? Então Adão, ele não assume o seu erro, ele coloca o erro para Eva, e Eva não assume o seu erro e coloca o erro para a serpente. Mas um pecado, na verdade, né? Então ali Gênesis 3,15 é uma profecia. Porém, onde te tira a mulher entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu esmagará o calcanhar. Então existe uma profecia. Se por meio de uma mulher o pecado assolou a humanidade, por meio de uma mulher vem ali a solução para a humanidade. Quando olhamos para o profeta Isaías, ali no capítulo 7, no versículo 14, o profeta Isaías diz: eis que uma virgem considerará e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Mas ali diz a Sagrada Escritura, aqui que agora passa o tempo, Lucas capítulo 1, versículo 28,
naquele momento que o arcanjo Gabriel, ele para em Nossa Senhora, porque às vezes a gente tem uma resolução assim de acompanhar a narrativa do Evangelho, e imagina que o anjo já foi chegando, já foi saudando a Virgem Maria. Mas o Santo Padre da igreja fala que não foi assim. Quando o arcanjo Gabriel ele para, ele primeiro vê aquela menina, porque Santo Afonso Maria de Ligório, santo bispo e doutor da igreja, vai dizer que a Nossa Senhora tinha naquela época, pela idade de 12 a 14 anos de idade, ela tinha sido deixada no templo, ela tinha aprendido a ler e escrever a Torá, ela estava ali na narrativa ali de servir a Deus, ela entendia que ela podia fazer parte do projeto de Deus, e quando ela se recolhe para o seu quarto para orar, que é especificamente no momento que o arcanjo vai saudá-la, então é o tema que se fala, Maria é uma mulher de oração. O arcanjo encontrou ela num momento de oração, quando o arcanjo olha para ela, com os olhos penetrantes de fogo que um anjo tem, ele olha para ela de um amor sobrenatural. A palavra do Senhor fala em Apocalipse, no capítulo 5, que há milhares de milhares, miríades e miríades de anjos. Então o arcanjo Gabriel nunca viu, nem nos anjos, nem nos seres humanos, nenhum amor comparado a Nossa Senhora, porque sabemos que Nossa Senhora, ela não teve nenhum pecado, ela foi concebida sem um pecado original. Então, por Maria ser inteiramente pura, Maria não ter sido corrompida pelo pecado, então ele enxerga nela um amor. Então vocês podem entender, né? Se o dia de quinta-feira, que é o dia que utilizamos para ter a adoração, e durante uma hora ou mais, uma hora de adoração, nós saímos como resplandecentes da graça, nós saímos preenchidos da misericórdia de Deus. Mas Maria passou 30 anos com Jesus. Jesus começou seu ministério com 30, morreu com 33, mas 30 anos Jesus passou com Maria. 9 meses com a adoração de Maria com Jesus no seu seio. Quando Jesus amamentava, quando Maria amamentava Jesus, ela olhava dentro dos olhos daquele menino, ela entendia que aquele menino era Deus, era uma adoração mais profunda. O menino Deus se alimentava ali no leito da barriga dela, o menino Deus tinha intimidade com ela. O ensinamento da ciência vai dizer que ali a naturalidade humana, carregamos dentro de nós 46 cromossomos, dentro do nosso DNA, dentro do nosso partícula da célula humana, mas que de repente a gente vai analisar, que vai ver São Lucas ali no capítulo 1, que o Espírito Santo cobriu Maria com sua sombra. Mas aqui entendemos que não precisamos ser teólogos nem cientistas para entender. O Espírito Santo tem corpo? Gente, não tem. Então os 46 cromossomos que Jesus carregava era todo de Maria. Dando desse fato, vamos entender que a aparência física, o comportamento de Jesus era todo de Maria. Seu jeito de andar, seu jeito de falar, seu jeito de se comportar. Quando a gente olha para uma criança, eu também sou pai, e as pessoas no meio da rua, parece com o pai, parece com a mãe, parece com o pai, parece com a mãe. O jeito do pai, o jeito da mãe, é a naturalidade humana. Mas em Jesus, todo o DNA de Jesus tinha de Maria. Era uma intimidade. São Luís Maria de Montfort vai falar que haverá no final dos tempos um novo reino, criado entre Jesus e Maria. São Luís vai narrar uma passagem, tanto São Luís Maria de Montfort, como São Padre Pio de Pietrelcina, que vai dizer que o caminho curto e seguro a Maria, o caminho mais curto e seguro para chegar ao céu é por Maria. Então de repente ali, Lucas 1:28, o arcanjo Gabriel para nela, e quando para nela ele saúda, e quando ele saúda ele diz, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E é aqui nessa passagem que tem a nosso intermédio. Se lá em Gênesis capítulo 3, uma mulher deu sim também para o anjo, que foi Satanás, e a humanidade foi perecida no pecado, aqui no Evangelho de São Lucas também uma mulher, ela também dá um sim um anjo. Esse anjo é o arcanjo Gabriel. A palavra Gabriel significa fortaleza de Deus, a palavra anjo significa enviado do Senhor. Então enviado do Senhor, a fortaleza de Deus, ele saúda aquela mulher que é pura, aquela mulher que está transbordando do Espírito Santo, ele saúda
estudiosos da igreja que todo o universo, todos os anjos e demônios estavam diante daquele momento para entender o sentido do mistério da criação de Deus. Porque na Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Gálatas capítulo 4, no versículo 4, vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus iria se encarnar no seio de uma mulher. Então, desde toda a eternidade, Deus já sabia que isso ia acontecer. Então, de repente, ali, quando Maria diz sim, aí naquele momento, o contrário do nome de Eva é ave. E se Eva deu um sim para o anjo maldito, Satanás, e pereceu a humanidade no pecado, consequentemente na da condenação, o sim de ave, Maria, abriu o céu e abriu para a gente a oportunidade do céu. E é para essa rainha dos anjos que era salva de Paulo. Eu entendo que o mistério de Maria é grande. O mistério de Maria é profundo. Foi ela que mais amamentou com Deus, foi ela que mais esteve perto de Deus, foi ela que mais conviveu com o menino Deus, foi ela que mais absorveu do sobrenatural do mistério do que é Deus. Mas eu falei para vocês da Imaculada Conceição, vocês perguntam o que é que isso tem a ver com a Imaculada Conceição? Porque quando olhamos para o Evangelho de São João, no capítulo 2, no versículo 5, Maria diz assim: fazer tudo que ele vos disser. E quando olhamos para o Evangelho de São João, também no capítulo 19, no versículo 25 e no versículo 26, Jesus saúda Maria chamando de mulher. E quando olhamos para Apocalipse, no finalzinho do capítulo 11, nós vemos também a narração continuar de mulher. E essa saudação, ela traz 4 passagens da Sagrada Escritura. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Está em Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 5. Está em Evangelho de São João, no capítulo 19, no versículo 25 e no versículo 26. Em Apocalipse, no capítulo 12. E especificamente essa leitura do Apocalipse, capítulo 12, que a igreja vai dizer que é a leitura da Imaculada Conceição, que é, por sua vez, a verdadeira identidade de Nossa Senhora Aparecida. Se o Brasil é consagrado a Nossa Senhora, agora a gente vai entrar na profundidade de tal consagração. A palavra do Senhor fala que um grande dragão, que já sabemos que pela descrição da Sagrada Escritura, aquela pequena serpente descrita no Gênesis, agora é o dragão. E o mais importante é o Apocalipse capítulo 12, versículo 17, vai dizer que o dragão foi perseguir a mulher e os filhos da mulher. E o que eu li aqui para vocês, em Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 48, vai dizer assim: me proclamarão entre todas as gerações. Passou a geração de Maria, veio a geração seguinte, e eu consigo ver ainda uma geração que proclama a Virgem Maria como bem-aventurada. E é para essa Virgem Maria que eu quero a salva de Paulo. Apocalipse capítulo 12, versículo 17, vai dizer uma coisa muito importante para as legionárias, para os consagrados, para os marianos. Ele vai dizer que o dragão, que já entendemos que é Satanás, ele no final dos tempos vai perseguir a mulher, que já sabemos que é Nossa Senhora, e os filhos da mulher, que já entendemos que somos nós, que vede os mandamentos da lei de Deus. Ora, vamos encaixar aqui agora a Sagrada Escritura. Se Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus estabeleceu uma inimizade não só entre Satanás e Nossa Senhora, mas entre descendências. Entre a descendência de Satanás e a descendência de Nossa Senhora. Se eu e você entendemos que nós somos da descendência de Nossa Senhora, nós estamos no meio de um combate espiritual. É o que na Apocalipse, ali no capítulo 12, 17, aquela profecia do princípio do primeiro livro da Bíblia, ela vem ganhar significado cá no livro do Apocalipse. Porque diz que o dragão, ele vai perseguir a mulher, os filhos da mulher, que somos nós, que vemos o mandamento da lei de Deus. Mas hoje eu quero trazer para vocês uma certeza: essa terra de Santa Cruz já foi consagrada a ela. Nós já temos a vontade de estar sob o mando dela.
como aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército de homem de batalha. É a nossa general, é a Virgem Maria. Ela vai à frente, ela vai esmagando a cabeça do demônio. Mas tem um detalhe: nós vamos atrás dela, tomando em linha de combate, rezando, jejuando, pagando o preço de uma vida de santidade, porque essa é a condição de entrar no céu, essa é a condição que Jesus deixou. Se ela narra ali na Sagrada Escritura, Evangelho de São João, no capítulo 2, no versículo 5, fazei tudo o que ele vos disser. Jesus mesmo fala em Evangelho de São João, no capítulo 5, no capítulo 15, no versículo 5, Jesus fala assim: sem mim nada podereis fazer. Então Nosso Senhor não se contradiz com Jesus, ela se une com Jesus. E Jesus nos pede uma vida de santidade. Levítico capítulo 11, versículo 44, a Sagrada Escritura fala: sede santo como o vosso Pai Celeste é santo. Levítico capítulo 19, versículo 2 diz: sede santo como o vosso Pai Celeste é santo. Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículo 48 diz: sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. E o autor de Hebreus, que não é o apóstolo São Paulo, vai dizer, capítulo 12, versículo 14: buscai a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Isso é muito sério. A Bíblia está falando hoje que sem santidade ninguém verá Deus. Logo todo mundo precisa ser santo para ver Deus. E ver Deus aí no céu, né? Alguns não vão entender, né? São Jerônimo, dos primeiros padres da igreja, ele vai escrever assim: ignorar a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Cristo. Ignorar a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Deus. São Jerônimo foi o que fez a primeira tradução da Sagrada Escritura. O Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 130 a 133, vai dizer mesma coisa: ignorar a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Deus. E o coração dos que faz teologia está na Sagrada Escritura. Até o assunto da teologia passa pela Sagrada Escritura. A nossa igreja é sustentada por 3 pilastras: Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e outro. A Sagrada Tradição é aquilo que era narrado de pai para filho, a sucessão dos apóstolos. Então, de repente, ali, nos primeiros princípios da igreja, não existia ali a Sagrada Escritura. Então, era assim narrada a pregação. A pregação era assim narrada, era contada, era anunciada. Com o passar do tempo, a igreja sentiu a necessidade da Bíblia, que até então era fragmentada. Os primeiros relatos da construção da Bíblia foi conhecido por um papa chamado Papa Damaso, e ele que ordenou a São Jerônimo para fazer a Bíblia. O concílio de juntar a Bíblia, de mais ou menos 208 livros, parou em 73. Talvez ali a Bíblia hoje é fácil de carregar, mas houve época na nossa igreja que a Bíblia era salão e mais salão de papéis, que não era esse papel fino, talvez papiro, que era pele de animais. Então, de repente, ali a história da nossa igreja saiu da Sagrada Tradição e foi para o Sagrado Magistério. O Sagrado Magistério é os dogmas, e ainda é sustentado por essa pilastra. E na Sagrada Escritura, São Jerônimo vem trazer para a gente hoje essa verdade: ignorar a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Deus. E a Sagrada Escritura pede para a gente ser santo. E por que eu estou falando ser santo? Porque São Luís Maria Guion Montfort, junto com São Luís, vou entrar agora no segundo ponto, não estou perdendo o que eu estou fazendo. São Luís fala assim: quem é consagrado Nossa Senhora já viu. O fundo do tratado fala assim: esse tratado é a máquina de formar santo. E Nossa Senhora, ela ficou nessa responsabilidade de nos fazer santo. Essa é a missão dela, de nos modelar para Deus, de nos preparar para Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 18 vai dizer que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. E quem é a mãe do cabeça? Nossa Senhora, ela também é mãe do corpo, que somos nós. Ela ficou responsável. Nasce Apocalipse, que é a segunda vinda de Jesus. É ali um cordeiro que fala-se das bodas de um casamento. Aquele casamento é da segunda vinda de Jesus,
o noivo ou a noiva. Eu e você, se estivermos preparados. E Nossa Senhora está nessa responsabilidade de nos formar, de nos modelar, de nos edificar, de nos apontar o caminho, de nos mostrar o caminho para Deus. Em 1917, Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, ela disse: por fim, meu imaculado coração triunfará. E também Nossa Senhora deixou uma segunda passagem: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. É preciso que a gente vá por ela. Nós já temos a vantagem de pisar numa terra consagrada a Nossa Senhora. Nós já temos a vantagem de estar no meio mariano. Por isso tanta propagação da Nossa Senhora. E eu quero deixar para você essa noite, pela história que foi narrada de Nossa Senhora Aparecida. A cada dia que passa, meu irmão e minha irmã, a segunda vida gloriosa de Jesus está mais perto. E é preciso que você desperte, como o apóstolo São Paulo fala: desperta tu que dorme. Estamos num combate espiritual, estamos vendo um tempo onde a igreja está sendo contra-atacada, talvez não visivelmente, mas quem tem uma visão espiritual está vendo quanto a igreja está sendo atacada, quanto o sistema está oprimindo a verdade. E você, que é um escravo, que é um servo, que é um devoto, que ama Nossa Senhora, que já se decidiu fazer parte da geração dela, que já se decidiu ir por meio dela, como é o Brasil consagrado a ela, como tem uma devoção a ela, você também tem uma missão. E essa missão é aquilo que eu vou dizer agora. O tema falava da oração de Maria, e agora fazer a oração que nos leva a Maria, que foi aquilo que eu saudei do arcanjo Gabriel no capítulo 1, versículo 28. Quer que o anjo saudou, minha gente? Vai gostar da cabeça? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Quando Nossa Senhora foi visitar sua prima Santa Isabel, o que é que foi dito lá? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto. Então nessa noite aprendemos a oração de Maria, e agora aprendemos a oração com Maria. E com chave de ouro agora eu fecho. Na aparição de Nossa Senhora de Fátima, ela dizia: rezai o rosário, porque muitas almas estão indo para o inferno, porque não tem quem reze por ela. E a oração é essa: ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita é tu entre as mulheres, como saudou o arcanjo Gabriel, como saudou Isabel, a sua Virgem Maria. E é por meio dessa santa arma que nós alcançaremos salvação e levaremos muitos com nós para o céu. Amém? Amém. Quero uma salva de palmas. Ela dá sequência de milagres, e nessa sequência de milagres e nessa sequência de aparições que ela vai dando para aquelas criancinhas, para Francisco, Jacinta e Lúcia, Nossa Senhora mostra o inferno para aquelas crianças. E quando ela mostra o inferno para aquelas crianças, aquela criança, principalmente Jacinta e Francisco, fica aterrorizado. Aquelas crianças começam a fazer penitência. Que idade tinha aquelas crianças? Uma tinha 8, um tinha 7, o outro tinha 13 anos. E hoje em dia, se a gente for falar de inferno, de pecado, as pessoas querem abandonar a igreja. Hoje as pessoas querem abandonar a fé por coisas poucas. Haverá um tempo de perseguição. A Sagrada Escritura fala em Amós, no capítulo 8, no versículo 11, que haverá um tempo que não haverá fome, não fome de pão, não sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Haverá um tempo que não haverá Eucaristia, haverá um tempo que não haverá Santa Missa, haverá um tempo que não haverá confissão, haverá um tempo que não haverá a graça de estar buscando a Deus como hoje. Então o rosário, o texto que tu reza, é combustível para amanhã. E diz a palavra do Senhor, que é o Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, que nem só de pão vive o homem, mas também procede da boca de mais que tudo que procede da boca de Deus, como diz Deuteronômio no capítulo 8, no versículo 3. A palavra do Senhor fala também ali no catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 675, que passaremos por uma grande tribulação, e depois dessa pandemia, desperta tu que dorme. Eu não tenho dúvida que passamos por uma grande tribulação, passamos por uma grande
criado para Deus. A palavra do Senhor fala ali em Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 6. Jesus fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então a escolha hoje é tua. E pelo caminho da mentira, o caminho do que eu tudo posso, ou o caminho da verdade. E o caminho da verdade eu sou. Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, que diz que larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, estreito e apertado é o caminho que conduz ao céu. O caminho para o céu é estreito e apertado. Mas diante desse combate que Deus ele tem nos permitido, nós não estamos desarmados. São Paulo e Pietricina vai dizer que o caminho curto e seguro para Deus é a Virgem Maria. Santo Efraim vai dizer que nenhuma súplica a Virgem Maria fica sem resposta. São João Maria Vianney vai dizer que o mundo poderia ser belo, mas não seria tão belo se faltasse nele Nossa Senhora. Os santos foram por ela. Santo Agostinho chamava Nossa Senhora forma dele, forma de Deus. Aquele que se abandona a Nossa Senhora é modelada para os caminhos de Deus. Conto da história dos santos que morreram por ela. São Pedro, nosso primeiro papa da história da igreja, foi crucificado de cabeça para baixo, mas não negou Jesus. O apóstolo André foi crucificado em forma de X. O apóstolo São Paulo foi perdido o pescoço. Está chegando o tempo que eu e você também será cobrado pela nossa fé. Enraiza hoje uma intimidade com Nossa Senhora, porque aquele que vai por ela não negará Jesus no derradeiro momento. É preciso que a gente agora creia na promessa de Fátima. São Pio X vai dizer: dá-me um exército que reze o rosário e todo mundo será salvo. Se São Pio X, que era papa, dizia: dá-me um exército que reze o rosário e todo mundo será salvo, quer dizer que nem todo católico, nem todo cristão, nem todo que se diz batizado está rezando o Santo Terço. Aquele que reza o rosário, São João Bosco vai dizer que o rosário é a falência do diabo. São Luís Maria Guilherme vai dizer que aquele que reza o rosário frequentemente, dificilmente se condena. Santo Domingo de Guzmão diz que aquele que reza o rosário não alcança a condenação. Então temos hoje o trajeto de se apegar às promessas, os recados e as notícias de Nossa Senhora, que são: reze Santo Rosário. Enraiza a tua fé com adoração verdadeira ao Deus uno, trino e perfeito. Aproveite essa quinta-feira, desperta na fé, ama a Deus com tua vida. Católico não pode tudo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz: tudo posso, mas nem tudo me convém. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 vai falar do mesmo modo: quero que as mulheres se vistam com modéstia e sobriedade. Até essa escritura fala de modéstia. O Catecismo da Igreja Católica para 2016 vai falar da perseverança final. E só vai perseverar quem tiver enraizado em Nossa Senhora, quem tiver uma vida de oração com ela, quem tiver uma vida de adoração ao seu Filho, e quem souber amar com a vida. Porque o mundo está fora. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz uma coisa muito importante para o cristão: sede sóbrio, vigiai e vê, vosso adversário é o demônio, que anda a teu redor, como um leão que ruge buscando se devorar. Quem é o nosso adversário? O demônio, que é adversário de Nossa Senhora, que é nosso adversário. Mas você, Mariano, hoje tem uma promessa sobre a tua vida, e também tem uma missão. Proclama para os 4 cantos do mundo aquela promessa que Nossa Senhora deixou em Fátima. Por fim, o Imaculado Coração dela vai triunfar, e aquele que estiver enraizado com ela vai triunfar também. Aquele que pagou o preço de amar seu filho vai triunfar também. Aquele que não soltou a mão de Deus, mesmo chagado e crucificado, vai triunfar também. Porque essa é a vontade dela, que a gente alcance a salvação eterna. Essa é a missão dela. Nossa Senhora também quer pegar todos aqueles que estão no mundo. Nossa Senhora não faz distinção. Nossa Senhora revelou para Santa Catarina de Sena num livro chamado O Diálogo. Na verdade, Deus Pai revelou Santa Catarina de Sena. Deus Pai falava de Maria, sua mãe. Então ele falava: aquele que vai por Maria dificilmente se perde. Essa é a revelação do santo. Deus, Jesus também revelou a Santa Faustina, dos caminhos que levam a Nossa Senhora. Se fosse falar aqui agora, eu pegava a noite toda, como vocês falam, que os santos falam. Estimula-se que teve cerca de 2000 santos canonizados na história da igreja.
todos eles passaram por Maria. E você